Muita dor. Muita dor? E assim, ó, as pernas dela de osso. Não está sentindo mais não? Graças a Deus, Melhorou? Tá doendo não mais? não consegui dormir. Olha que bênção. Fica de pé então. Posso dormir. Abaixa aí, levanta. Ó. Rapaz. Glória a Deus. Amém. A senhora está curada, tá dando bem. Em nome de Jesus. Dona Terezinha tá bem? Tá? Tá bem, né, Sebastião? Tá? João capítulo 8. Coloque suas mãos sobre a palavra, em nome de Jesus. A mulher adulta. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, com nossos corações, através da sua palavra. Revela os teus mistérios, os teus segredos aos nossos corações. Que não seja eu mesmo falando com as minhas palavras, mas que seja o teu Espírito Santo, meu Deus, falando no coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém? A mulher adulta Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Diga glória a Deus. Adultério. Ela foi pega em flagrante adultério.
até Jesus? Quem levou, gente? Os escribas, fariseus. Os escribas conheciam a Bíblia? Não. Conheciam. Os escribas conheciam. Eles eram escrivão da lei. Notavam. Eles meditavam na palavra. Os fariseus conheciam? Conheciam. Tinha um tal de Nicodemos. Ele era o que, Nicodemos? Fariseu. Ele conhecia a letra, mas não conhecia o Espírito. Jesus disse assim, ó, Nicodemos, é lícito nascer da água e do Espírito. Mas a Bíblia diz que ele era um dos destaques dos fariseus. Ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia o Espírito. E quem levou aquela mulher até Jesus foram os que conheciam a palavra de Deus, mas faziam o contrário com as pessoas. Aí, os fariseus, a maioria deles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita, gente? É uma pessoa que quer que você seja o que ela mesma não é. Consegue entender, gente? Isso é hipocrisia. É uma pessoa que quer que você seja fiel, mas ela não é fiel. Os fariseus eram assim. Eles falavam para as pessoas, pregavam para as pessoas se arrepender, se consertar, mas eles não se arrependiam, não se consertavam. Eles pregavam sobre o amor, mas não tinha amor dentro deles. Então eles eram o que, gente? Hipócritas. Toda vez que alguém exigir de você algo que ela mesma não é, ela está sendo hipócrita. Guarda isso, gente. Quando alguém cobrar algo de Deus em você, e você vê que a pessoa mesmo não faz e não é, você já vê ela como hipócrita. Ela está sendo hipócrita e fariseu. Eles conheciam a palavra, mas levavam a palavra do jeito deles, e não do jeito de Jesus. Eles conheciam isso aqui, mas levavam isso aqui do jeito deles, e não do jeito da presença de Deus, do Espírito Santo. E eles pegaram aquela mulher acusada de quê, gente? Adultério. Na lei de Moisés, você vê como as pessoas confundem? Você vê como os fariseus confundem? Pegar coisas do antigo lá atrás e quer fazer as pessoas viver dessa maneira hoje. Sabia, gente? Que tem lugares que você vai que os camaradas pegam as leis lá atrás e exigem as pessoas a praticar nos dias de hoje. Tem gente que usa sangue de animal, tudo, sacrifica, bebe. Tem gente que... É por isso que você vê em alguns lugares os religiosos que não se convertem. Eles bagunçam de segunda a sábado, mas todo domingo está onde? Está lá. Consegue entender? Porque aí é a lei da liberdade. Não. Por isso que muitos fariseus que pegam do passado e trazem para o hoje. Aí eles pegaram a lei de Moisés, que foi escrita milhares de anos atrás, e disse: na lei de Moisés está escrito, mas eles não conseguiram entender que Jesus era maior que a lei de Moisés. Diga glória a Deus. Jesus era maior que aquela lei. Gente, na lei de Moisés, quando Deus entregou para ele, no monte, Deus entregou 10 mandamentos. E lá atrás, se fosse na época de Moisés, poderia se cumprir isso. Eles poderiam matá-la a
apedrejada. Porque ela foi pega em que, gente? É adultério. Agora, na lei de Jesus, ele começou a cumprir a lei. Jesus, ele veio com a misericórdia e com a graça, gente, para alcançar as pessoas. Na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Na lei de Jesus, se teu irmão bater na tua face, ofereça a outro. Consegue entender, gente? O que é olho por olho e dente por dente? Se alguém te batesse, se tinha o direito de o quê? De revidar. Se alguém cometesse algo com você, você tinha o direito de fazer o mesmo. Só que a lei de Jesus, ela veio para fazer novas todas as coisas. Jesus, ele veio para cumprir a lei. E aqueles que diziam que eram servos de Deus, que eram servos de Jesus, mas eram hipócritas, mentirosos, queriam matar aquela mulher. Por quê, pastor? Porque eles conheciam a lei, mas não conheciam o Espírito Santo. Está cheio de fariseu assim hoje nas obras de Deus na terra, nas igrejas de Deus na terra. Os camaradas conhecem a letra, mas não conhecem o Espírito. Quando o irmão vacila, quando o irmão peca, eles querem matar o irmão. Termina de matar, termina de condenar. E os que começam a matar o irmão que cai no pecado são os da própria casa. Se o pastor cair, os primeiros que vão para as redes sociais são os que estão aí sentados. Vocês sabem disso. Se o pastor, se o obreiro cair, os primeiros que vão para as redes sociais são os que dizem de Deus, mas são do demônio, são do diabo. São fariseus, raça de víboras. Eles vão para o Facebook, para o WhatsApp, vai para o Instagram e detona com a imagem do pastor. Detona com a imagem do obreiro. São raça de víboras. Você já viu um espírita falar mal do espírita na rede social? Já, gente? Já viu um macumbeiro falar mal do macumbeiro na rede social? Mas você vê lá o crente detonando o crente. Você vê lá o crente que se diz crente acabando com o pastor. Enquanto eles queriam matar aquela mulher pelo seu erro, Jesus absorveu ela e alcançou a vida dela com misericórdia, com arrependimento. É assim. Por isso que quando você se firmar com Jesus, você não pode olhar para os homens. Se aquela mulher ligasse para os fariseus, ela já teria sido morta. Mas ela foi correndo e se lançou aos pés de quem? Eles lançaram ela aos pés de Jesus. E eles acharam que Jesus iam concordar com eles. Eles acharam que Jesus ele veio para fazer o mesmo, para matar, para condenar. Jesus não veio para condenar, gente. Jesus veio para salvar, para dar misericórdia, para dar salvação às pessoas. Mas esse evangelho hoje em dia, de patifaria que estão pregando por aí, estão pregando Jesus que condena, que mata, quando a pessoa vacila. Claro que Jesus, gente, Jesus ele te dá oportunidades. Jesus ele vai te dando oportunidades. E se você não agarra nenhuma delas, aí chega um tempo que já é. Não dá mais. Ou Deus vai puxar a corda, ou o diabo. Se Deus puxar a corda, você ainda vai vir machucado, vai vir ferido. Você ainda vai vir aflito, vai vir doente. E aí Jesus vai manifestar a glória dele na sua vida. Aí você vai se firmar de novo. Agora se o diabo puxar, já era. Aí ele mata você. E além de matar você, você perde a sua alma, a sua salvação.
Mas nós estamos nos tempos da graça. O que é a graça? A graça é um favor que não merecíamos. Amém, gente? A graça é um favor que não merecíamos. E nós estamos nesse tempo hoje. Aí os que conhecem a letra, os que conhecem a teologia, a palavra, aí fica matando e condenando o irmão. Os raça de víboras, os hipócritas. Quando o irmão cai, tá vendo aí, fulano? Eu não te avisei. Eu falei que aquele irmão não era filho. Falei para você que ele estava vacilando. Eu não falei para você que ele era sem vergonha, que ele era cara de pau. Aí começa a descer a lei. Aí os que não são nada diante de Deus quer matar, e Deus quer tudo, quer absorver, quer salvar. Quem era maior, Jesus ou os fariseus? Jesus ou os escribas? Então aqueles que não eram nada diante de Jesus queriam matar aquela mulher, e Jesus, que era todo poderoso, que era tudo, salvou a vida dela. Você consegue entender isso, gente? Os homens que se acham alguma coisa e não são nada diante de Deus, que nós não somos nada, aí eles querem matar as almas, querem matar as ovelhas. E Deus, que é todo poderoso, Jesus, ele quer salvar, quer libertar, quer curar. E olha que Jesus disse: corrija o teu irmão na condição de ganhá-lo e não de lançar fora do reino de Deus. E hoje os camaradas estão corrigindo, estão descendo a madeira e não estão nem vendo. Sabe por que eles não estão nem aí? Porque são lobos, são bandidos. Está preocupado com o seu dinheiro, com o seu dízimo. Não está preocupado com a sua alma. Porque se se preocupa com a tua alma, ele vai sentar do teu lado e vai falar: irmão, eu conheço a palavra, o senhor conhece a palavra, mas senta aqui do meu lado, que eu vou te ensinar que é dessa forma, ó, é dessa maneira. Ou você anda assim, ou não vai ter jeito para você. Corrige, disciplina o irmão na palavra de Deus. Mas os bandidos, os lobos, eles matam a sua alma. Ele fala uma palavra pesada para você, ele xinga você, fala palavrão para você, fala um monte para você, ele detona com a sua vida, até você perder a essência. Aí você vai perdendo a essência, aí você não consegue mais se arrepender, não consegue mais orar, não consegue mais vir à igreja. Aí já é sinal de que ele já matou, já começou a matar a sua alma. Gente, tem palavras que matam mais que uma bala, que um tiro. Dependendo, se eu estiver aqui, ó, e o camarada ali na porta, o tiro pode pegar na parede, no chão, pode de raspão. Mas a palavra, gente, ó, certeira. Eu estou aqui no altar, e a pessoa lá do outro lado da calçada, dependendo da minha palavra, ela vai ouvir, e aquela palavra vai atingir a vida dela. Então, muitos que se dizem pastores, mas são bandidos, raça de víbora, está matando as ovelhas assim, com palavras de maldição, com ensinamentos e doutrinas de demônios, de homens, e que não são de Deus. E aí Jesus disse assim: ah é? Por qual pecado vocês querem apedrejar? Jesus disse assim, ó: aquele entre vós que nunca errou, atire a primeira pedra. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jesus quis dizer: se alguém de vocês nunca errou na vida e não tem pecado, seja o primeiro a matar ela, a tirar a vida dela. Eles mataram ela, gente? Atiraram alguma pedra? Porque eles foram pegos pela própria consciência. Ó, Jesus colocou eles para pensar. A consciência deles pesou na hora. Quem já ficou aqui com a consciência pesada? Já? Já ficou? Então, é o que aconteceu naquele momento. Quando Jesus disse que se vocês nunca erraram, mata ela, aí
deu sobre eles tudo de errado que eles estavam cometendo diante de Deus. Tudo de errado que eles estavam fazendo, ao contrário da palavra de Deus. Aí a mente deles foi pesando, o coração deles, e eles soltaram a pedra e ó, raparam fora. Isso aí. Jesus quis dizer assim também: vocês querem matar ela? Então pode matar. Vocês matam ela, mas eu mato todos vocês também. Porque pior para Jesus não é quem é quem julga o erro dos outros. É quem quer matar os outros. Jesus quis dizer: vocês querem matar ela? Mata! Mas se ela morrer, todos vocês morrem. Porque ela errou, mas vocês têm pecados pior do que ela. Tem pastor que vacila, que pisa na bola, mas ele quer dar de santarrão e quer condenar todo mundo. Quer julgar todo mundo. Aí o camarada tem pecado pior que vocês e quer condenar os irmãos, quer matar os irmãos. Nos bastidores, está cheirando, está bebendo, está indo para as casas de noite. Nos bastidores, está metendo a mão nos dízimos, nas ofertas, mas está condenando você, mas está jogando o dedo para você. Estão entendendo a palavra, gente? Mesma coisa os irmãos. Os irmãos que estão fazendo pior do que quem está aqui, aí o cara faz 100 coisas boas, aí se vacila em alguma coisa, aí quer condenar o pastor, quer condenar o obreiro, quer matar os irmãos. E é assim em todos os lugares. Se o homem de Deus falar uma palavra errada, sem querer, solta uma palavra pesada aí, na hora. Aí, meu Deus. Você não vai falar de boca, talvez, mas na sua mente vai estar com meu Deus, pastor isso. Mas pastor, uma palavra pesada, uma palavra dessa. Que pastor é esse? Quem é esse pastor? Será que ele é de Deus? Aí começa a vir as críticas na sua mente. Aí fala para um, do um já foi para o outro. Aí já está no Facebook, nas redes sociais. Jesus está falando, não, Jesus ele não quer saber. Jesus ele quis dizer assim, ó, o pior para Deus não é quem erra, quem pisa na bola. O pior para Deus é quem julga o erro dos outros, é quem condena os outros. O pior para Jesus ali não foi ela, foi aqueles que queriam matá-la, porque eles tinham pecado pior do que ela, mas queria fazer justiça com a própria mão. E o pior para Jesus é aqueles que julgam, que condenam. Jesus diz assim, ó, quando você aponta o dedo para o teu irmão, Deus aponta 2 para você. Quando você aponta 3 para o teu irmão, tem 6 apontado para você. Em outras palavras, quando você acha um erro no teu irmão e quer condenar, quer julgar ele por aquilo, Deus ele começa a achar o dobro em você. Consegue entender isso, gente? É uma matemática. Se eu que estou aqui pregando começar a julgar, a condenar o seu erro, Deus vai começar aqui, ó, vai começar a crescer sobre mim. Deus vai começar a achar o dobro em mim. É assim que funciona. Se você aponta o dedo para quem está aqui, e quem está aqui aponta o dedo para ele, aí Deus só vai multiplicando, só vai achando o dobro de eles. E Jesus está falando, não importa o que você fez, não importa como você caiu, como você vacilou, o que importa é que você vá e não peques mais. Olha que Jesus disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ninguém, Senhor. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques. Significa, pastor, que ela parou de pecar? Não, ela continuou pecando, porque ela na forma humana ela era uma mulher, ela era um ser humano, como eu e você, que peca no pensar, no falar, peca no olhar, no agir. Mas o que Jesus quis dizer? Vai, não peques mais. Jesus está falando, vai e não continue nos mesmos erros, nas mesmas práticas. Jesus disse,
vai e não continua no adultério, na prostituição. Se afasta disso e anda nos meus caminhos, na minha presença. Diga glória a Deus. Vai e não peques mais. Então, quando Jesus fala na Bíblia, vai e não peques mais, ele não é que a gente não vai errar. Ele está falando para a gente não viver no mesmo erro, nas mesmas práticas. Glória a Deus. Se eu vivia mentindo, eu não vou mentir, porque Jesus me perdoou. Jesus me alcançou. Se eu vivia roubando, passando os outros para trás, eu não vou fazer mais nada disso. É isso que Jesus quis dizer para ela. E aquele que era juiz, ó. Jesus era juiz, gente. Jesus juiz, santo, puro, na carne e no espírito, tinha 100% de autoridade e poder para condenar aquela mulher. E olha o que ele diz. Jesus, com 100% de chance de matar ela, preferiu absorvê-la, preferiu salvá-la do que matar aquela alma, aquela vida. Porque Jesus também sabia que se ela morresse naquela situação, a alma dela ia para o inferno. Ele ia perder aquela alma. Consegue entender, gente? Se ela morresse naquela situação, ela ia perder a salvação da alma dela. Por isso que Jesus não condenou. Jesus preferiu absorver. Mas os camaradas, a maioria, está preferindo matar, está preferindo destruir, do que ajudar os irmãos, do que levantar os irmãos, do que disciplinar os irmãos na palavra de Deus. E está um monte mandando as almas tudo para o inferno, e ele está indo junto também. Então, quando alguém errar, é necessário que chegue diante do sacerdote, do pastor, e converse em particular. Que aí o papel é o quê? É pegar uma palavra em cima daquilo que a pessoa errou e disciplinar ela em cima daquilo. Mas eles não estão nem. Se errou, se vacilou, eles terminam de condenar, de pisar na pessoa. A ovelha está morrendo no pecado, eles não estão nem aí. E quando ela está dando dízimo e oferta, eles não estão nem aí. Porque são bandidos, são mercenários. E Jesus, ele não perguntou se ela tinha dízimo. Perguntou? Jesus perguntou se ela tinha oferta? Perguntou, gente? Jesus falou, ó, de graça. Vai e não peques mais. Livramento de morte. Jesus livrou a vida dela da morte, de ser apedrejada. Nós estamos aqui hoje porque teve muito livramento na nossa vida. Hã? Marido de quem? Dessa moça? Não, matou ela não. Não. Ela aceitou Jesus, ela viveu com Jesus. Mulher adulta, está vendo, gente? O melhor, o pior, não é quem erra, é quem julga o erro dos outros. Então Deus está falando, não interessa se você caiu, se você errou. Não interessa se você vacilou. O que importa é se você vai se arrepender e andar com Jesus, na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Deus, ele não quer saber do seu passado. Deus não quer saber se você tem antecedentes criminais, se você já foi bandido, já foi ladrão, já foi prostituta. Deus quer saber do hoje, do agora. Se você estiver disposto a se arrepender e andar com Jesus, Jesus está falando hoje é para você. Vai e não peques mais, porque eu não te condeno. Jesus, ele vai ser juiz só num juízo final, gente. Hoje Jesus, ele está como advogado. E ele foi advogado para aquela mulher. Os que não deveriam fazer nada, queriam matá-la, Jesus defendeu a causa dela daqueles acusadores. E hoje é assim. Quando nós vacilamos,
Satanás começa a falar, cara. Você acha que Satanás não fala no mundo espiritual? Para Jesus? Você acha que ele não pede permissão para Deus? Para querer matar? Para querer tirar a vida? Se ele conversou com Deus para atacar Jó, imagine eu e vocês. Que não tem um terço da integridade de Jó. A gente não tem um terço da integridade de Jó. E nem da justiça que Jó tinha. Se o diabo saiu aqui da terra e foi lá no Glória pedir permissão para Deus, imagine de mim e de você o que Satanás fala com Jesus. Mas por que o diabo não mata? Por causa da misericórdia, da graça. Deus não quer saber se você é bonito, se você é novo, dependendo da cidade, Deus não quer saber. Deus quer saber do hoje, do agora. Hoje é domingo, hoje. Deus quer saber do hoje. A partir de hoje, se você sair daqui disposto a andar com Jesus e não viver mais do que você estava vivendo, e a palavra de Jesus para você hoje é essa: vai e não peques mais. Não viva no que você estava vivendo, na bebida, nas prostituições. Não viva mais nisso. E viva na presença de Deus, porque não tem condenação. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você estiver em Jesus, na presença de Deus, não tem condenação para você no seu campo. Tem absolvição, tem salvação, tem defesa na sua vida. Glória a Deus, gente. Para terminar a palavra, vai e não peques mais. E aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, seja o primeiro a matar o seu irmão. É o que Jesus quis dizer. Aquele que nunca pecou, seja o primeiro a destruir, acabar com o teu irmão. Tem alguém hoje na terra, gente, que não peca? Tem? Não. Rapaz, tu pode se vestir de frio. Uma vez eu vi uma freira, meu Deus do céu. Rapaz, Jesus. Eu falei, rapaz, essa freira aí já está no céu, meu Deus. É uma santidade assim. Aí eu estava no banco de trás, aí de repente começou uma gritaria. Eu falei, oxe, amarrado, quem está falando assim? Soltando um monte de palavrão, chegando no outro. Eu falei, rapaz, será que entrou me perturbado aí? Aí eu entrei ali, eu estiquei o pescoço. Rapaz, não era a freira, gente. Estava detonando. Sério, gente? Eu acho que eu estava vindo do Brás. Estava vindo do Brás? Do trabalho. Acho que eu estava vindo do trabalho, gente. Rapaz, estava vindo do trabalho, gente do céu. Estava chegando ali em Santa Mara, gente. Estava chegando em Santa Mara, gente. Meu Deus. Estava uma tarde chuvosa. Daqui a pouco só vem pipi, papá. Você vai para aquele lugar, não sei o quê. Se engana, o motorista de tudo irmão. Isso é demônio, isso é diabo, não sei o quê. Cara, que demônio é esse? Eu olhei o pescoço assim. Rapaz, tomei o som, só corri. Fui lá para trás na hora, fugi. Rapaz, você vê, né? Olha, estava coberto na cabeça, mas estava acabando com o motorista, detonando ele. Adianta, gente? Não adianta. Você pode andar de regata, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai perder essa noção por causa da sua regata. Evangelho de mesquinhez é esse, de hipocrisia. Se o pastor colocar a bermuda daqui a pouco e sair ali com a bermuda de todo mundo coloca o pastor, muita gente vai colocar o pastor no inferno. Uma boa gente, principalmente os religiosos. É hipocrisia, gente. Já? Tá vendo?
é como sepulcro caiado. Por fora tão lindos, belos, mas por dentro estão podres, estão cheirando mal. Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados. E aquele que mata os obreiros, que mata os membros, que mata as ovelhas, por causa do pecado deles, eles estão como sepulcro caiado. O camarada usa uma gravata de milhões, usa um sapato de milhões, usa calça de milhões, ele anda com um perfume de milhões, mas por dentro está podre, está um nojo na presença de Deus. Consegue entender isso, gente? Por fora ele está lindo, está belo, tem carro do ano, usa o terno que quer, usa a gravata que quer, mas por dentro está um podre, está hipócrita, é falso, mentiroso. Então não olhe a aparência. Se alguém te condenar pelo teu erro, te julgar pelo seu erro, você fala também, atira aí. Se alguém te condenar por erro que você cometeu, se alguém te condenar porque você caiu, você fala para ele: atira aí a primeira pedra. Fala para ele ou para ela: atira aí a primeira pedra. Aí eu quero ver se ele vai ter coragem mesmo de atirar a pedra em você. Aliás, quando a pessoa julga você, quando a pessoa condena você pelo erro que você cometeu, ela já tirou a pedra. Sabia disso, gente? Quando ela te julga, te condena, sabendo que ela está fazendo o mesmo ou pior, ela já tirou a pedra. Porque ela está te julgando, está te condenando e está fazendo coisas piores que você. É isso que aconteceu naquele momento. Ele estava fazendo coisas piores que aquela mulher adúltera, mas queria matar, queria julgar. E foi se retirando, um por um. Jesus está falando: se você a partir de hoje andar todos os dias na minha palavra, nos meus caminhos, na presença de Deus, não vai ter mais condenação para você. E os teus acusadores, aqueles que te acusaram, vão sair da sua frente um por um dos seus caminhos. Diga glória a Deus. Então, quando o seu irmão errar, gente, falhar, não julgue, não aponte o dedo. Deixe Deus trabalhar. Se você for conhecedor ou conhecedora da palavra, pede a Deus sabedoria e tente disciplinar o irmão. Conversa com o irmão. Abraça o irmão, gente. Porque quando um irmão cai no adultério, quando o irmão cai no pecado, cai no erro, todo mundo quer fazer justiça com as mãos. Quer mandar matar, quer mandar arrancar a cabeça, pescoço. Mas e aí? Você já olhou para dentro de você? Jesus falou bem claro: antes de tirar o argueiro do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está diante dos teus olhos. Em outras palavras, antes de querer ser melhor que alguém, querer corrigir alguém, querer julgar alguém, olha para você mesmo, olha para dentro de você e vê se você é capaz. Então, gente, Jesus não veio para condenar, para matar. Jesus veio para salvar, para absolver. E se você está num lugar que as pessoas estão te julgando por causa do seu erro, estão te condenando por causa do seu erro, vai, se aproxima de Jesus, busque Deus. Deus vai te mostrar outro lugar onde você deva ser absorvido. Porque ali, gente, são tudo raça de víboras, sepulcro caiados. Prega bem, fala bem, mas por dentro estão podres. E você acha que não julga não nos bastidores, né? Quando o obreiro cai, quando o pastor cai, você acha que não tem reunião do inferno não? Lá nos bastidores? Os que se dizem pastores e são bandidos, são demônios, aí eles fazem reuniões contra a pessoa que caiu.
Aí eles terminam de matar, de condenar. Eles terminam de julgar o obreiro, o pastor que caiu, que vacilou. Mas Deus, ele não mata a gente por causa que a gente falhou, gente. Deus, ele tem misericórdia, ele tem amor. Lamentações 3:22. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, o que não faz a gente morrer devido aos nossos erros é por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia, o mundo já tinha acabado na cruz. O Pai Deus ia pesar a mão na terra, e quando o Pai Deus ia pesar a mão, Jesus olhou para ele e disse: Pai, não faça isso, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você vê alguém matando seu filho, você vai ficar dando risada? Hã? Você vai ficar comemorando? Por mais que ele te dê dor de cabeça, te dá trabalho. Se você vê alguém querer matar seu filho, você vai ficar comemorando, sorrindo? E nem o Pai Deus ficou. O Pai Deus ficou irado. Imagine Deus irado, como é que é. Você não tem noção. E a ira de Deus ia descer naquela cruz. Mas quando ia vir sobre a humanidade, Jesus reteve a ira do Pai quando falou: perdoa-os. Jesus pediu para o Pai perdoar a raça humana, porque não sabia o que estava fazendo. Mas se Jesus não intercede por nós, já era. Deus tinha acabado com toda a raça humana naquela cruz. Então por que Deus não acabou ainda? Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Glória a Deus, gente. Você tem que olhar para Jesus, gente. Você tem que olhar para o Espírito Santo. E como eu faço isso? Mergulhando aqui, gente, ó. Na onde? Na palavra. E aí a palavra de Deus é um pergaminho, gente, que vai abrir a sua mente, o seu coração. E você não vai ficar mais enganado. Você não vai ser mais condenado, julgado pelas pessoas, porque isso aqui vai abrir a sua mente, seu entendimento. Porque por mais que a pessoa é de jejum e oração, ela peca em alguma coisa. Não tem como, não tem. Por mais que ela seja uma pessoa de santificação, de oração, de jejum, obedecendo a palavra, ela vai pecar em alguma coisa. No pensamento, no falar, no agir. É alguma coisa. Em ajudar alguém que está passando necessidade, e alguma coisa ela vai pecar, ela vai pisar na bola. Não tem como. Quer ver uma pessoa? Pedro, quando entrou numa casa, com uma pregação, uma oração, ele fez uma oração. Naquela casa ali, ó, tinha mais de 3.000 pessoas. Com uma oração, com uma busca dele em Deus, 3.000 pessoas foram batizadas de uma vez só. 3.000. Mas negou Jesus. Consegue entender, gente? Não tem como. Não tem como. Antes disso acontecer, ele andava com Jesus como eu vejo você, ó. Ele via os olhos, o rosto, ele abraçava, pegava na mão de Jesus. Mas na hora de ir para a cruz, ó, se escondeu. Falou que não fazia parte de Jesus. Rejeitou Jesus, negou Jesus. Mas lá na frente, uma oração batizou 3.000 almas com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele passava, ó, tinha um paralítico. Ele passava, ó, a minha sombra, ó. A sombra dele tocava, o paralítico levantava na hora. Sem ele orar, sem ele pôr a mão. Era só a sombra tocar, o paralítico levantava. De tanta unção que ele tinha na presença de Deus. Glória a Deus. Mas ele falhava em alguma coisa. Paulo, matador dos cristãos, perseguidor do povo de Deus, foi um dos maiores sanguinários do Evangelho. Matou muitos cristãos. Mas quando chegou no meio do caminho, Jesus apareceu para ele
cegou as vistas dele, caiu do cavalo, e quando caiu as escamas dos teus olhos, ganhou milhares de almas. Foi um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus. Mas lá atrás ele era assassino, ele matava os cristãos. Mas Jesus olhou para o presente, para o agora. Jesus sabia que se ele se convertesse, Jesus viu o tanto de almas ainda que Paulo, através da vida dele, ia levar para o reino de Deus, para a vida inteira. Diga glória a Deus. Então Deus está mandando te dizer, o Espírito Santo, Jesus não te condena pelo teu erro, Jesus não te condena pelo seu pecado e nem pelos meus. Jesus, ele está nos absorvendo nessa manhã. Jesus está absorvendo todos nós, do altar a vocês, nessa manhã, de todos os nossos pecados. E Jesus está deixando claro aqui hoje, se nem ele julga nós, e quem é alguém para apontar o dedo para nós? Quem é pastor, quem é obreiro, quem é bispo, quem é apóstolo para apontar o dedo para aqueles que falham, que erram? Deus está mandando dizer isso. E se você, na sua trajetória, ouvir alguém te julgando, te condenando, você fala, atire a primeira pedra. Aí vamos ver se ele vai ter coragem. Então hoje nós estamos sendo absorvidos pelo Espírito Santo, por Jesus. Diga glória a Deus. Fica de pé nesse lugar. Glorifica o nome de Jesus. Amém. Jesus não te condena. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém começar a acusar você, é o demônio que está nele. Pode ter certeza. Tem um demônio nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o papel do diabo é de acusar. Quem acusa os seres humanos do pecado é o diabo. Quem acusa você. Então, se tem alguém te acusando pelo teu erro, ele está fazendo o papel de Satanás. E o demônio está nele. Se alguém está te matando, se alguém matou a sua alma, se alguém matou a sua fé, se alguém matou a sua essência por causa do teu erro, do teu pecado, ele fez o papel de Lúcifer, do diabo. Porque Jesus diz, João 10, versículo 10, Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Então, se alguém matou a sua alma com uma palavra, por causa do seu erro, do seu pecado, ele está fazendo o papel de Satanás, do diabo. E se alguém destruir a sua vida, se alguém destruir a sua espiritualidade, porque hoje você está buscando, hoje você está se levantando, e se alguém tentar te destruir com palavras, com atitude, é o demônio que está nele, e não é Deus. Tem que ter discernimento de espírito, gente. Jesus, ele não vem para destruir. Jesus não vem para afrontar, para maltratar ninguém. Se alguém está fazendo isso, está fazendo o papel dos demônios, do diabo. Se alguém está tentando te destruir por alguma coisa que você cometeu, ele está fazendo o papel de Satanás, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. E se a pessoa está fazendo isso, ele está fazendo o papel do diabo. Jesus veio para salvar e libertar a nossa alma, a nossa gente. Então, nem eu, por mais pequeno que sou, e talvez um pouco mais de fé, eu não tenho autoridade nenhuma no mundo espiritual para apontar o seu erro, o seu pecado. E se eu fizer dessa maneira, eu posso perder a minha alma e você ganhar a sua. Então não liga, gente, para quem está te julgando. Não liga para quem está te condenando, para quem está apontando o dedo para o seu erro. Descanse em Deus, gente. Descanse em Jesus.
Quem te chamou não foi pastor, não foi obreiro, não foi apóstolo, não foi bispo. Foi o Espírito Santo de Deus, foi Jesus quem te chamou. Glória a Deus, meus irmãos. Feche os olhos, por gentileza. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse ensinamento. O Senhor nos ensinou hoje, meu Deus, a respeito de darmos ouvidos à sua voz, à sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por esse ensinamento, por essa palavra. Se bem o Senhor, meu Deus, que tem toda autoridade e poder na terra, nos julga, quanto mais aqueles, meu Deus, que não são nada, quanto mais aqueles, meu Deus, que se acham pastores, renomados, santos, melhores que os irmãos. Por mais que ele busque a sua presença, a santidade, nenhuma autoridade ele tem para nos julgar, para nos condenar. Por isso, meu Deus, te agradecemos. E que através dessa palavra, meu Deus, sejamos absorvidos pelo Teu Espírito, pela Sua palavra, em nome de Jesus. A igreja ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, que através dessa palavra eu creio que não haverá nenhuma condenação sobre a minha vida, porque a partir de hoje eu estou disposto a andar nos seus caminhos, na sua palavra, até o último dia da minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Amém, gente? Posso pedir sua oferta, em nome de Jesus? Pega aí seu dízimo, seu voto, sua oferta. Gente, quem é dizimista fiel? Você é dizimista fiel? Se tiver alguém precisando do envelope do dízimo, tá bom? Nós vamos te entregar. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Seja absorvido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus.